Bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo no Smart City TV com mais uma entrevista. Hoje eu tenho aqui a satisfação de estar conversando com Michel Domingues, que é o diretor-presidente da Sijum, a empresa de informática da cidade de Jundiaí, uma cidade próxima a São Paulo, com excelente qualidade de vida, com padrão de vida, ali do lado da Serra do Japi, que é um pulmão verde dessa área nossa aqui de São Paulo. E, enfim, vamos ter o nosso papo usual com o Michel para nos contar um pouco do que está acontecendo de inovação em Jundiaí. E peço para quem nos assiste, dar o nosso like, seguir o canal, para a gente poder manter você sempre informado daquilo que existe de novidade em Smart Cities por aí. Michel, muito obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Por favor, nos conte um pouquinho aí de você. Eu sei que você está há pouco tempo nesse Jum, vem da iniciativa privada, mas eu sei que você está com um plano de inovação muito grande para a cidade de Jundiaí. Me conta um pouquinho desse desafio, Michel. Bom, olá a todos. Lorenzo, é uma honra estar aqui na Smart City TV. É, Gostaria muito de poder compartilhar tudo com vocês. Eu sei que nosso tempo é escasso, mas eu estou aqui à disposição. E como você bem disse, eu venho da iniciativa privada, de uma empresa de tecnologia. Sou professor também, né? Me formei também como engenharia de produção. E hoje aqui na Sijum a gente tem diversos desafios. Nesses 6 meses a gente fez um pivotamento da empresa, abrindo e olhando para a inovação. Então hoje a gente preparou pessoas aqui dentro para olhar para a inovação. A gente entende que é uma área transversal, então tanto na nossa área jurídica, de a parte de cibersegurança, nossa diretoria de infraestrutura, diretoria técnica, administrativa, financeira, todos estão olhando como a gente pode melhorar o nosso município e empoderar secretarias através da inovação. Basicamente, a gente está com alguns pilares e, obviamente, para a gente ter sucesso na gestão pública, a gente precisa olhar para os principais, né? A saúde, educação, segurança. Então, hoje, a Sijum ela está sendo protagonista de uma virada de chave e um deles é na área da saúde, onde a gente está desenvolvendo uma solução de interoperabilidade. Então, veja, as unidades de saúde, a gente conta hospitais, laboratórios de diagnóstico, o hospital universitário, cada um no seu tempo usou-se um software diferente. A gente sabe que é muito difícil a gente integrar essa base de dados, então o que, que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo um barramento onde todos esses softwares vão apontar para esse barramento e através de uma inteligência artificial a gente vai dar uma ajuda, vai servir como uma muleta para que o médico tenha uma tomada de decisão mais rápida. Então, a gente vai priorizar todos os diagnósticos que fazem sentido para aquela queixa do paciente e nosso objetivo inicial é de reduzir de 12 para 8 minutos o tempo de atendimento, conseguindo potencializar a parte da saúde no nosso município, né? Esse é um dos nossos cases aí prioritários. Então, ótimo. É muito interessante. Isso me lembra, há uns anos atrás, a gente estava implantando um sistema de saúde, né? Mas naquele momento as decisões eram muito assim de cima para baixo, né? Eu estou te falando de Uhum. coisa de 20, 30 anos atrás. Vinha alguém da área de informática, dizia, tem assim que tem que ser feito. Só que, como dizia o Aimoré Moreira, ou como Garrincha dizia para o Aimoré Moreira, você não combinava com os russos, né? Então, eu te pergunto, qual é a tua experiência aí de conversar com os diversos players, né, com os diversos atores que você tem no sistema de saúde, para que essa solução não seja boicotada, o que normalmente é um caso bem comum na nossa área. Perfeito, eu acho que essa é uma pergunta de quem tem muito conhecimento, né? Mais do que as melhores respostas é você saber fazer as perguntas corretas. E deu para entender que você já vivenciou bastante aí nessa área. O que que acontece, Lorenzo? É importante a gente destacar o senso de prioridade, tanto nos gestores. Então, o que que a gente fez? A gente fez um trabalho, a gente sentou
com a nossa secretária de saúde, nós sentamos com o prefeito, o vice-prefeito, que é o nosso secretário de governo, sentamos com as unidades de saúde, então o hospital, falando mais abertamente aqui na região de Jundiaí, Hospital São Vicente, a FIP, a HU, todos os players envolvidos e destacamos a economia para o município e a benfeitoria que vai ter para a vida do munícipe. A gente sabe que no passado já tentaram fazer isso e infelizmente não obteve sucesso. E a gente entende, como eu até falei, cada um acaba escolhendo o software que lhe agrada, mas quando a gente pega e vem top-down, né, essa decisão, e o próprio secretário fala: olha, nós precisamos alinhar para que haja sinergia entre todo mundo, para que esse produto saia de uma vez. Eu acho que assim, a gente pensar sempre no cidadão como centro, né, dessas transformações, todo mundo acaba se mobilizando e a coisa acaba saindo. Então, assim, não é fácil, a gente precisa arregaçar as mangas, as coisas travam, não tem como, né? Cada um está acostumado com modus operandi, um tempo diferente, só que é importante ter um papel de liderança dentro da Secretaria de Governo. Então, a gente conseguiu isso, né, com as unidades de gestão também, e a coisa tem andado. Então, nós estamos com essa POC já em andamento, né, essa prova de conceito, ela já está já se mostrou um sucesso. Nós usamos um grupo de controle para poder integrar várias unidades, já deu muito certo e agora a gente quer aplicar isso no município de Jundiaí através não só de uma solução para Jundiaí, mas que a Sijum possa fomentar isso para outras prefeituras na região metropolitana, porque a gente sabe que a saúde, a gente não pode pensar só dentro do quintal de casa, né? Eu acho que é um bem universal e a gente tem que fazer isso com todas as cidades também ao redor. Tá certo. E é interessante esse processo de saúde, porque saúde é um dos elementos fundamentais, né? O famoso, não é tripé, mas é um cinco pé, um pentapé, né? Dos elementos, que é a saúde, trabalho, justiça, né? Que são o fundamento do que se deve prestar para a comunidade. Nas outras áreas, fora a saúde, vocês estão com planos para fazer alguma coisa já, Michel? Com certeza. A gente tem algumas parcerias na área da educação, que para mim, por ser professor, esse é um dos pilares, né? A gente sabe que não é um trabalho que vai aparecer imediatamente, né? Médio a longo prazo, mas a gente sabe que a gente vai estar construindo um legado que vai manter por gerações. Nós temos atualmente parceria, né? Por exemplo, Google for Education, nós temos algumas parcerias de solução de plataforma que elas utilizam inteligência artificial para poder viabilizar melhor o tempo do professor, então ele consegue, através desse painel de inteligência artificial, ele consegue colocar tópicos ali baseado nas diretrizes da educação que o município segue. Ele vai aparecer já um plano de aula e o objetivo que tem que ser cumprido. A gente consegue fazer, através de aplicativos, até testes na casa mesmo com esses alunos, e a gente consegue prever alguns gaps de aprendizagem antes mesmo que eles apareçam e floresçam pro professor, porque a gente sabe, um professor às vezes tem 40 alunos dentro da sala de aula, ele não consegue identificar esses gargalos que ele tem. Então, através dessa plataforma de educação hoje, que a gente está fazendo também uma prova de conceito aqui na educação, a gente gostaria de prever muito antes. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tem uma parceria com um algoritmo, porque o Ministério da Educação ele faz com que no segundo ano do ensino fundamental tenha aquelas testes de proficiência de leitura. Mas a gente já conseguiu, através da inteligência artificial, detectar esses gaps logo no primeiro ano. Então, o aluno ele já consegue se antecipar e a gente já corrige isso numa fase ainda, a gente sabe, da neuroplasticidade cerebral. Então, a gente consegue antecipar muito. E um ano pode parecer pouco, mas faz uma grande diferença E para o vocês aluno. criam classes especiais para esses alunos? Como é que é o processo? Porque na secretaria de educação a gente fazia um pouco isso com o ensino de algumas matérias, por exemplo, principalmente Sim, idioma estrangeiro, espanhol e inglês, né? A gente separava é, o grupo para poder fazer isso. Vocês fazem esse tipo de atuação também, de separar grupos de alunos com necessidades especiais? Não digo necessidade especial no aspecto físico, né? Mas precisa de alguma coisa de ensino a mais que o outro. sim, sim, Jundiaí tem isso como uns pilares, então tem a parte do reforço, né? Uma das coisas que acontece é que com a pandemia, com o advento da pandemia,
aqui em Jundiaí tinha um programa, estava até falando com a Priscila, a secretária de Educação, que tinha o objetivo de deixar o aluno em período integral, até mesmo em regiões que são mais sensíveis, para que o aluno ele esteja ali naquele ambiente escolar e deixe de estar no perigo, às vezes, assim, a gente sabe, a mãe ou o pai não estão em casa, enfim, e ele estando na escola, ele está protegido e ele está tendo um reforço. Com a pandemia, isso acabou sendo cortado, então o aluno acaba ficando meio período. Agora eles estão com um planejamento de retornar e vai ter mais tempo até para os reforços em sala de aula. No período da tarde, no período da manhã, que é o contrário ao do que ele faz no letivo, vamos dizer Uhum. assim. Mas com essas ferramentas, elas ainda não foram implantadas. A gente tem a parceria com o Google for Education e a POC dessa nova plataforma de educação. A gente já está fazendo essa mobilização para poder antecipar esses gargalos aí na educação, tá? Sim, tá certo. Mas bem interessante, porque um dos elementos que a gente costuma falar no Instituto sobre o Programa de Cidade Inteligente é que para você ter uma cidade inteligente, ou como vocês têm no website, esse é o município inteligente, né? Uhum. Você tem que ter, a gente fala o seguinte, para você ter uma cidade inteligente, você precisa ter um prefeito inteligente, né? E para você Com ter certeza. inteligente, você precisa ter uma população que vai eleger um prefeito inteligente. E a educação é o fundamento para que isso aconteça, né? Para que as Exato. tomadas de decisão aconteçam desde o do ensino fundamental, a capacitação, a capacidade de cognitiva, melhorar. Então, esse é um processo que é uma espiral positiva, né? Quando você começa cedo, você acaba tendo um resultado bastante importante. Agora, Exato. você comentou aí o uso de inteligência artificial, né? Uhum. É, o que vocês estão fazendo com inteligência artificial, além dessa área de saúde que você comentou, educação? Tem mais alguma área que vocês estão vendo? A própria Sisum, por exemplo, já está nessa discussão hoje que está internacional sobre a redução de técnicos de TI pelo uso de inteligência artificial. Como é que você vê isso para a própria Sisum? Muito boa pergunta. Quando eu entrei aqui, eu já trabalhava com um pouco de inteligência artificial na minha antiga empresa. Quando eu entrei, todo mundo acaba entrando e se adaptando como as coisas acontecem dentro do setor público. E aí eu vi que a necessidade da inteligência artificial, né? Eu não, nossa equipe, não é só um setor. A gente criou um setor aqui, um grupo de trabalho que ele fomenta a inteligência artificial, mas de maneira transversal. Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós lançamos um hackathon que foi um sucesso aqui no final de semana mesmo. Eu e alguns diretores nós palestramos a respeito de algumas ferramentas de inteligência artificial, mas veja, não só com o conceito de um mero usuário, mas com um conceito de um criador de ferramentas para automação. E nós fizemos esse hackathon, que foi um sucesso. Assim, nós segregamos as equipes, criamos trios, e o primeiro desafio que a gente fez nós criamos então o desafio, chama DIA, tá? O Desafio Interno da Inovação Assistida. Por que assistida? Porque nós estamos fornecendo ferramentas de estudo para toda a equipe. Nós demos o curso e o primeiro desafio foi a criação de um TR com inteligência artificial baseado na lei das estatais, que é o que é regido pela CIJUM. Então, assim, a Sijum hoje, ela tem uma necessidade diferente do que acontece na secretaria, na área de compras. Então, aqui, a lei 13.303, ela que vai dar as diretrizes, e aí a gente implementa isso no TR para que nos facilite na agilidade, né, das compras. Então, a Sim. gente conseguiu chegar no MVP, separamos em trios, saíram ideias excepcionais. Nós demos até um prêmio para essas pessoas, eles vão ter oportunidade de ir a um curso externo sobre inteligência artificial, RPA, BPM, que são pessoas que se destacaram e cabe à empresa valorizar. Obviamente, a gente também não está sendo elitista e descarta os outros, mas é um prêmio. E aí, o que a gente viu? Que através desse desafio, né, porque o ser humano ele gosta da competição, mas de uma maneira saudável, as pessoas ficaram muito mais próximas da inteligência artificial. Então, a gente, como criador de soluções aqui, a gente já conseguiu
automatizar alguns processos. Hoje, a gente está fazendo uma automatização também na parte financeira através do ERP, né? Através de fluxo de pagamento, pagamento recorrente, porque as coisas eram todas manuais. Então, a gente já está tirando do papel muito desses processos. Ainda não entramos nessa fase de eliminar a mão de obra humana, né? A gente sabe que isso vai acontecer, mas existem pessoas aqui excelentes, e assim, eu creio que não é nem a fase de eliminar essas pessoas, mas sim alocá-las de uma maneira mais eficiente dentro dessa cadeia. E assim, a gente fala que não é o humano contra a inteligência artificial, são os humanos com inteligência artificial no mercado de trabalho contra os que não vão utilizar, que a gente sabe que hoje vai ser uma ferramenta ali básica para todo mundo, né? Então a gente já está andando nesse sentido, tá, Mais ou Lourenço? menos como uma carta de motorista, né? Quem não tiver carta de motorista não consegue fazer nada, né? Exato, e É, assim, a gente sabe que a ideia não é que a inteligência artificial substitua, obviamente, as tarefas corriqueiras do dia a dia, que são assim, mais que podem substituir, ótimo, mas a gente quer ter mais tempo para o humano fazer o que é da sua humanidade. Vamos dizer assim, eu cheguei em casa, eu preciso criar um relatório. Se a inteligência artificial me ajudar a criar esse relatório, ótimo, que eu tenho mais tempo para brincar com as minhas filhas, né? Mas existem atividades que elas vão ser, o humano ele vai ser insubstituível, né? Só que aí cabe a cada um estar preparado para isso, né? Tem colégios em São Paulo que falam, né? Criando alunos, criando seres humanos insubstituíveis, já pensando na inteligência inteligência artificial. artificial, né? Tá. E em relação a esse processo de inteligência artificial, a gente está vendo aí uma explosão, na verdade, de novas soluções, novas ideias, startups sendo criadas, né, de várias maneiras, com várias soluções. Algumas são brilhantes, eu tenho tido a felicidade de acompanhar várias delas. A minha pergunta é a seguinte: vocês consideram que é também missão do município dar suporte, dar atendimento a esses pequenos empreendedores ou esses inovadores que estão querendo desenvolver seus novos negócios? O que que a Sijum e Jundiaí estão oferecendo para quem quer empreender nesse caminho de desenvolver inovação? Excelente pergunta. Assim, eu acho que a gente ainda está no estágio de entender o que é disrupção, o que é distração, né? A gente está separando o joio do trigo ainda, tem muita coisa nova, tem muita gente dando curso na internet para ensinar como que funciona, coisas que já a gente já consegue ter de bandeja pronta, Uhum. né? Então, o desconhecimento gera oportunidades, né? Enfim, assim como o conhecimento. Em relação a como a gente está fomentando isso aqui no município de Jundiaí, tem eu e mais um diretor que nós fazemos parte do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, e é uma honra estar junto deles, e a Sijum, ela faz parte do Hub de Inovação. Então, a gente tem trazido, eu mesmo fui para algumas prods, até mesmo a Emprel, que ela está aí em No destaque. Recife, né? Eles têm uma esteira de inovação muito bacana, e aí eles conseguem alguns incentivos para ajudar essas startups, para que elas desenvolvam soluções, né? Para produtos ali, para demandas internas da prefeitura, e eles entram como se fosse uma parceria público-privada, alguma coisa do tipo, para que eles consigam extrair um MVP e sejam parceiros da prefeitura na venda dessa solução. Eu acho muito bacana, porque assim, é inegável que uma pessoa que às vezes está 30 anos na prefeitura, ela não tem mais convívio com algumas coisas do mercado. E quando a gente traz essa inovação de fora, dá oportunidade para os munícipes e a gente acaba investindo e valorizando essas pessoas que pensaram diferente, a gente tem até um atalho, né? Então, assim, hoje a Sijum, ela faz parte desse hub de inovação. Nós temos um projeto até de agregar a Sijum para uma fintech, como se fosse, como que eu poderia dizer, como se fosse do terceiro setor, uma empresa, né, vinculada a Sijum para desenvolvimento de soluções e inovações. Através disso, a gente consegue incentivos do governo federal para esses Perfeito. investimentos, né? Então, hoje, a gente agregando a Sijum como se fosse uma fintech, que é um centro integrado de inovações
tecnológicas, a gente consegue colocar laboratórios ali na área da saúde, da educação, até mesmo do meio ambiente, da parte urbana, para a gente ter soluções ali que sejam no quintal de casa aplicáveis e tenham solução para que a gente possa vender para as outras prefeituras. Então, isso é um dos nossos pilares no nosso novo planejamento estratégico. Tá certo. Bom, mudando um pouquinho do foco, a gente tem falado muito de tecnologia, de software, né, de gestão, né, de aplicações. Vamos voltar mais um pouquinho a olhar para a parte operacional da cidade, né? O Perfeito. semáforo, a luminária, o controle do estoque de árvores da cidade nas praças públicas, a limpeza urbana, o transporte público. Como é que vocês estão se envolvendo, por exemplo, para fazer iluminação inteligente funcionar em Jundiaí, ou você tem um sistema mais avançado de suprimento de frota de ônibus, sob demanda, por exemplo? Vocês estão pensando em alguma coisa nessa linha? Sim, a gente sentiu, Lorenzo, ao longo desses 6 meses, que a gente tem um gap muito grande aqui, porque muitas prefeituras elas acabam tendo uma secretaria de inovação e planejamento urbano, por exemplo, que envolve a questão da Smart City. Em Jundiaí não tem, e hoje a gente está com um viés de redução, né, até a própria reforma administrativa que vai ocorrer, a gente conseguiu um grande feito, que em breve a gente vai ter, nós teremos uma diretoria olhando para essa parte de inteligência urbana, então uma diretoria com pessoas muito experientes, que já foram presidentes de grandes empresas, que atuam na parte tanto de saneamento como essa parte de Smart City, que a gente vai poder integrar esses sistemas, porque você sabe melhor do que eu. É engraçado, cada secretaria ela funciona de maneira extremamente independente. São E a silos, né? São silos, são né? e o grande desafio é todo mundo se unir e conversar para ter uma sinergia nessas propostas. O plano de governo é uma coisa que a gente leva muito a sério. E esse é um dos pilares, a questão do Smart City. E a questão do Smart City é a gente olhar para o cidadão no centro dessa transformação, IoT, Indústria 4.0, mas a gente precisa ter alguém que seja o motor propulsor disso. E Sim. hoje a Sijum acabou tomando esse papel. Então, ela tomou a frente, não existe uma secretaria para isso, mas assim, a Sijum, ela deixou de ser responsiva e ela está sendo mais. Ela está propondo mais agora essas transformações e ela vai ser o cérebro dessa sinergia entre as secretarias. Então, haverá uma diretoria nova na parte de inovação da prefeitura, que não existia, vai ser criado, e ela vai estar em contato direto com a Sijum. Vai ser muito legal, porque esse ponto focal que vai unir as demandas das secretarias vai conversar direto com a Sijum, que vai ser mais propositiva, e a gente vai conseguir fomentar esse modelo de Smart City. Então, a gente vai fazer uma provocação para as secretarias, olhando como cada uma pode ser um papel principal nessa virada de chave. O que você falou, então, questão dos semáforos, toda essa parte de serviços públicos, a gente já começou, a gente está desenvolvendo um protótipo junto com um parceiro de câmeras que eu estou chamando de 156 proativo, que nada mais seria do que a gente colocar câmeras em caminhão de lixo, da guarda municipal, para que ele detecte alguma anomalia antes que o munícipe tenha que ligar no 156 e Sim. já tenha o chamado para que a gente possa atender. Então, isso é umas coisas que a gente já tem feito hoje na Sijum. É o famoso zero clique, né? Perfeito. A gente, inclusive, é muito bem você ter falado essa questão, porque a gente está desenvolvendo o nosso novo aplicativo, né, que é o Jundi AI. E esse Jundi AI, ele já vai ter a inteligência artificial por trás, através do comando de voz, você já vai abrir a conversa com o assistente e vai dizer exatamente o que você precisa. Sim, Estamos finalizando a integração com o WhatsApp também, que hoje em dia todo mundo utiliza, no Brasil principalmente, sim, né? sim, Eu sei que onde exatamente. você está aí é diferente, mas no Brasil o WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais utilizada. Então a gente vai colocar essa carta de serviços no WhatsApp a fim de facilitar, porque a gente não está preocupado. Obviamente, ninguém é mais importante ou menos importante, mas essa geração que já nasceu com o celular na mão é mais fácil. Agora, eu estou preocupado ali com a Dona Maria,
vamos dizer, Dona Maria que não tem aquele conhecimento, mas ela precisa Do se mesmo sentir serviço, né? abraçada pelos serviços da Claro, prefeitura. claro. Então a gente está olhando para esse tipo de pessoa. Michel, olha, a conversa está ótima, a gente sempre não vê passar, mas já passou um bom tempinho que a gente começou. Mas antes da gente encerrar, eu queria te Aham, fazer uma última pergunta, né? claro. Você, como todo gestor público, sabe que, e eu já fui gestor público também, né, que a gente tem um prazo de vida útil do máximo de 4 anos por gestão, né? Você já passou Exato. 6 meses, você tem 3 anos e meio pela frente. Qual é teu sonho quando você passar o bastão para o novo administrador? Onde é que você quer que a Sijum esteja e o que ela deve estar fazendo então? Muito bom, muito bom. Assim, o meu sonho é poder, obviamente, agregar com o ambiente qual eu encontrei, deixar ela muito melhor do que, no meu ponto de vista. Então, eu não quero dizer que eu seja melhor ou pior do que ninguém, mas eu gostaria de agregar com o meu ponto de vista. Quando a gente vem trabalhar no setor público, a gente que já foi, que é empresário, e tal, a gente sabe que a gente não está aqui por dinheiro, né, Lourenço? A gente está aqui por satisfação e poder para que o cidadão que nem nos conheça, ele sinta-se abraçado pelos benefícios das pessoas que arregaçaram as mangas aqui. Qual que é o legado que eu gostaria de deixar? Eu gostaria que a tecnologia ela pudesse de verdade impulsionar as transformações dentro das secretarias, que a tecnologia não deixasse de ser o gargalo e ela passasse a ser um motor propulsor. A gente sabe que na saúde, na educação, na segurança, hoje a tecnologia é um dos pilares, mas por essa falta de sinergia entre as secretarias, as coisas acabam não acontecendo. Então, assim, o maior legado que eu posso deixar é saber que através da tecnologia a gente conseguiu melhorar a vida dos munícipes, que eles se sintam numa cidade muito mais segura, se sintam-se atendidos pelos programas de saúde, porque na verdade nada mais, nada melhor do que a pessoa sair de casa, saber que ela está mais segura, mais amparada, que a área da saúde funciona. A gente está lançando um programa aqui, só para fechar, que é um programa para a gente valorizar o cidadão jundiaense e ele sentir que as coisas foram pensadas voltadas para ele. Então, a gente está desenvolvendo uma série de programas, tanto na área da saúde quanto da cultura. Ele vai poder ter acesso a estacionamento com desconto. A gente quer que, quando aquela moça faça o pré-natal, já abre um módulo no aplicativo dela falando assim: Maria, parabéns, agora vamos abrir o módulo de pré-natal, vamos agendar sua primeira consulta. Enfim, tudo isso a gente sabe que não tem preço, né? E a gente sabe que é simples, mas não é fácil desenvolver isso na nossa cidade. Então, eu acho que esse é um dos pilares que a gente gostaria de deixar como legado e que o munícipe saiba que alguém aqui pensou muito Pessoal, nele, buscando uma satisfação pessoal e genuína. tá ótimo. É com satisfação que eu escuto, né, essa visão progressista, essa mentalidade aberta para fazer as coisas funcionarem e atender o centro de tudo, que é o ser humano, o cidadão que vive nas nossas cidades. Com certeza. Michel, muito obrigado pelo teu tempo. A gente podia estar aqui Eu conversando agradeço. horas a respeito desse assunto, mas a gente tem um tempinho limitado. Se você tiver mais algum comentário a fazer, tem os últimos minutinhos aqui para a gente falar. E tá então aberto para a sua despedida. Eu queria agradecer a oportunidade. Você foi sempre muito acolhedor, né? Não é de agora, até nos eventos que a gente acaba se encontrando. Eu queria dizer que estou muito satisfeito com o progresso que a gente vem tendo aqui na cidade de Jundiaí. Eu agradeço a confiança dos gestores, a confiança do secretário de governo, do prefeito, Gustavo Martinelli, que são pessoas que eu não os conhecia, eles foram ao mercado e me trouxeram com o desafio da gente poder fazer a diferença. E queria agradecer, obviamente, a toda a equipe aqui da Sijum, são pessoas incríveis, não só aqui internamente, quando do 156, pessoas que arregaçam a manga, fazem as coisas acontecer e dão o seu melhor para que as coisas funcionem. Tá bom. Muito obrigado ao Bom, público que nos assiste. Temos mais uma entrevista hoje, teremos outras próximas a serem lançadas. E, por favor, deem um like, assine o canal para a gente poder estar mantendo esse processo. Muito obrigado. obrigado.